Olá, eu sou Roberto Pires, este é o Céu da Hora que está começando. E você confere na edição de hoje que a economia ficou de fora do debate entre os candidatos a presidente. Saiu a primeira pesquisa Ibope no segundo turno, na corrida do Palácio do Planalto e para governador do Distrito Federal. Lenha na fogueira. Cid Gomes faz críticas ao PT, diz que o partido deve desculpas ao Brasil e dá mais um empurrãozinho na campanha de Jair Bolsonaro. Esse e outros assuntos em instantes no Céu da Hora. Olá Ceará, olá Brasil, estamos aqui no Da Hora com a companhia agradabilíssima de Rodrigo Marinho, um advogado liberalista, e do professor em economia, Ricardo Coimbra, que é mestre em direito pela UFC. Mestre em economia pela UFC. O mestre em direito sou eu. Pronto, temos hoje dois mestres para abrir o Da Hora e falar sobre tudo, inclusive de política e economia. Vou perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, tá fácil ser candidato no Brasil? Tá diferente. Diferente? Mudou tudo, Roberto. Mudou toda a realidade que era da política, alterou. Né? Eu vou fazer a primeira correção, começar aqui a já perturbar o Roberto. Não é liberalista, é liberal, né? Para ficar muito claro. Tá diferente, mudou tudo. Né? A eleição mudou, as redes sociais mostraram o peso que tiveram. Candidatos com pouquíssimo tempo de televisão tiveram influência gigantesca na eleição. Né, isso no Ceará ainda não apareceu tão forte, apesar da saída do Eunício, né, com o Eduardo Girão passando a ser o novo senador pelo estado do Ceará, ele e o Cid Gomes. Mas se você pensar nos presidenciáveis, né, eventuais presidenciáveis, eu vou colocar dois aqui. O João Amoedo, que foi o candidato pelo Novo, que teve um pouquíssimo gasto, né, e teve uma campanha de televisão fortíssima, de redes sociais fortíssima, né, com forte acesso às redes sociais e à juventude. E o próprio Bolsonaro, que tinha 8 segundos de televisão e hoje é o líder disparado. Ou seja, a televisão não foi mais tão importante para as eleições como ela foi no passado. Então essa mudança, esse pensamento mudou tudo, né? Essa coisa da nova e da velha política muda, né? Muda a essência e muda a forma de ser candidato, a forma de se apresentar e a forma de aparecer para o público. Hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação, Dia Mundial do Pão, Dia do Pão. Professor Ricardo, o Brasil hoje é o celeiro do mundo? Podemos falar que o agronegócio irá pautar o Brasil em 2019? O que a gente observa, né, que a gente tem aí a cada ano safras recordes, né, de produção de alimentos, né, mas não necessariamente isso daí está gerando bons frutos para as pessoas, para o dia a dia das pessoas, né. Interessante a gente observar que saiu uma pesquisa recente, né, que a alimentação do estado do Ceará é uma das que mais cresce em termos de custo aqui no Brasil, né, ou seja, a gente tendo crescimento aí da produção e, ao mesmo tempo, a gente tendo elevação também dos preços, ou seja, a inflação da alimentação aqui no estado do Ceará, principalmente aquela quando você faz a alimentação fora de casa, ela está crescendo bem acima da média nacional. O que significa dizer que se alimentar no estado do Ceará está cada vez mais caro. Então, a produção que se tem no Brasil e a produção que se tem no estado do Ceará não está fazendo com que os preços dos alimentos cheguem então mais em conta para o cidadão. Mas hoje o Ceará tem a ADAGRE, a Agência de Desenvolvimento da Agricultura no nosso estado, nós temos a EMATES, esses órgãos governamentais estão dando o suporte necessário à agricultura familiar, ao agricultor? O que a gente observa, né, que esses órgãos de alguma forma geram algum tipo de suporte, né, mas a gente tem um problema muito grave ainda, que é o problema da falta de água, além da gente ter o solo chamado semiárido. Né? Então a gente tem duas características, pouquíssima chuva, e essa chuva, quando ela ocorre, ela não consegue reter muita água. Né? A gente tinha aí de proposta de governos anteriores o São Francisco, né? e a água do São Francisco entrando dentro do chamado eixão das águas, do complexo de distribuição de águas que foi feito pelos governos no estado do Ceará, mas o que a gente observa ainda é que a água promete e até agora dessa água nada chegar aqui no estado do Ceará. Pode ser que, né, as últimas informações é de que 97%, 98% da transposição do São Francisco no eixo leste, que é o eixo que abastece, ou que abastecerá o estado do Ceará, está praticamente concluso, né? Que
essa água talvez chegue até o final do ano ou no início do ano que vem. Pode ser que a gente tenha uma melhoria, né, da utilização da água também na produção agrícola, e isso pode ser que melhore ainda mais a produtividade agrícola aqui no estado do Ceará e a gente consiga ter reflexo nos preços dos produtos e no aumento de safra a partir já de 2019. Então pode ser um alento, né, junto com as agências aí que tenta estimular e controlar a produção e a melhoria da safra, que com a água a gente consiga ter aí a possibilidade de até os investidores que aqui estiveram em momentos anteriores, quando da utilização dos perímetros irrigados, tiveram que reduzir os seus investimentos, tiveram queda de lucratividade, pode ser que esses voltem a investir no estado do Ceará com o advento e com a possibilidade da utilização da água pela transposição do São Francisco. Rodrigo, falamos em alimentação, falamos também em negócios. O Ceará teve a Rota das Flores, tem a rapadura, no Baturité tem a Rota do Café. Baturité é uma terra boa. Tem a Rota do Café, tem uma infinidade de possibilidades no Juazeiro, no Aracati tem a questão do camarão, temos também a exportação de frutas. O que é que está faltando para o Ceará, que tem hoje um porto do Pecém, tem um hub aeroportuário, crescer e gerar riquezas? Que o Estado está do meio, né? O Ricardo comentou que a Draga e a Emates seriam uma coisa boa para o Ceará. Eu acho que a Draga e a Emates atrapalham tremendamente o desenvolvimento do Ceará. A começar pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, a Secretaria Urbanística do Meio Ambiente e o IBAMA. Não sei se vocês sabem, de forma geral, nós temos uma competência concorrente, Roberto, né? No direito, tanto a União legisla, o Estado legisla e o município legisla. É um caos legislativo, né? É muito difícil empreender na área de negócio do Estado do Ceará. E eu acho que o Estado, de forma geral, ele não ajuda, ele atrapalha terrivelmente a possibilidade disso, né? Um exemplo que o Ricardo deu, ele tem toda a razão. De fato, o Brasil é um celeiro, nós temos muitos grãos, nós exportamos bastante, mas a gente tem uma produção de grão altíssima, mas na hora que a gente começa a colocar isso num caminhão para ir para o porto, meu amigo, é um caos. Na hora que o caminhão vai chegar para o navio, é outro caos. Ou seja, a logística que é feita pelo Estado, enquanto a produção é feita pela iniciativa privada, vai muito bem, aí na hora que sai o grão e começa a entrar em algo que o Estado diz que tem monopólio, como estradas, como portos, você funciona muito mal de forma geral, né? Alguma coisa melhorou no Estado do Ceará em relação a isso, mas vamos pensar no passado, né? Vou mais além aí, nessa situação. No passado, nós temos uma estrada chamada Estrada do Algodão, que é uma estrada que vai ali do trevo de Quixadá até o Quixadá. Aquela estrada tinha uma produção do lado direito, do lado esquerdo, absurdamente grande de algodões. Hoje não tem nada, você não vê produtividade nenhuma agrícola no estado do Ceará de forma geral. Você tem pontualmente, como a gente tem aqui camarão, aqui tem rapadura, mas nós não temos, né? Eu viajei o estado do Ceará nos últimos 2 meses, né, por conta da campanha eleitoral. Você, infelizmente, não vê um estado produtivo no setor que já foi muito forte. Eu não estou falando de uma novidade, não. Estou dando exemplo do algodão, porque nós já fomos muito fortes no setor de algodão. Se eu for para Baturité ou para a Serra da Ibiapaba, nós já fomos muito fortes no setor de café. Isso acabou? Não funciona mais? As pessoas pararam de consumir algodão, pararam de consumir café. Qual é o ponto disso? Onde é que isso mudou? Né? Um exemplo que se costuma dar é que nosso problema é água. Nós temos mais incidência de água do que Israel. Nós, Ceará, nós temos mais incidência de água do que Almeria. Por que a gente não pensa em soluções diferentes do que a mesma solução? Eu sempre brinco, né? Que o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, que tem sede em Fortaleza, ele tem como missão acabar com a seca. Esse é o sonho grande do DENOX. Mas se o DENOX acabar com a seca, o que é que vai acontecer com o órgão? Ele tende a acabar. Né? Se o órgão que acabou com a seca, para que o órgão serve? Qual é o incentivo que essas pessoas que trabalham lá em acabar com a seca? Nós começamos a ter que pensar em soluções que deram certo. O exemplo de Almeria, que é na Espanha, que é mais seco que o Ceará, tem menos condição de Ceará, tem um solo pior do que o nosso e tem uma condição melhor do que a nossa. Ou seja, não é só o solo. Por que a gente não pensa em quem deu certo, em soluções privadas, em soluções abrindo o mercado, facilitando a vida do pequeno agricultor? Porque hoje, para você ter as licenças ambientais para empreender no estado do Ceará, é um caos. No Ceará é um exemplo, mas no Brasil é um caótico também. Tanto é que a Semas teve problema no ano passado. Nós tivemos teve uma grande situação de algumas licenças estranhas dadas por lá. Então você tem uma situação muito difícil de pensar que a solução é o Estado, a DAGRA, a Emates, ou seja, mais dinheiro do pagador de impostos que poderia estar sendo feito na produção, em vez de estar sendo feito por burocrata. Eu acho que essa é a mudança que a gente tem que fazer imediatamente. E lá na agricultura tem o Senar, Serviço de Aprendizagem Rural. Temos aí vários órgãos ligados a esse setor, mas que não resolve nada. Aí eu pergunto, Ricardo,
Nós estamos falando aqui do Ceará, e aí bem lembrou, o estado do algodão, o Rodrigo lembrou muito bem disso. E eu pergunto para você, faltamos a aula de história, cadê as ferrovias no Ceará? Cadê a matriz energética com a indústria dos aerogeladores, indústria de energia solar? Como é que está o Ceará hoje? O que a gente pode observar, né, que aquilo que até o próprio Rodrigo já pontuou, o nosso sistema de distribuição de produção, ele é muito ruim, né? Isso que você também pontuou, ou seja, as nossas estradas, onde é que as nossas estradas estão? Ou seja, a gente tem um programa aí de uma Transnordestina que não sai, não anda, né? Ou seja, a gente precisa mudar urgentemente o nosso sistema de distribuição logístico. Ou seja, a gente tem a produção que Ciro era o presidente da Transnordestina, né? O Ciro foi o presidente. Foi o presidente. A gente teve, ao longo de diversos anos, e ainda tem hoje, uma capacidade produtiva muito boa do setor produtivo de produzir grãos, de produzir e de ser competitivo em relação a isso, mas aquilo que o Rodrigo pontuou muito bem. Ou seja, como é que a gente vai conseguir escoar essa produção? A gente teve no ano de 2018 a greve dos caminhoneiros, e a gente tem reflexo da greve dos caminhoneiros até hoje. Por quê? Porque o nosso custo logístico ele é muito elevado, ou seja, tudo que a gente produz, a gente não consegue transportar mais barato. Em outros países da Europa, praticamente tudo se transporta através de trilhos. E isso faz com que o custo do transporte seja mais baixo e, como consequência, o custo do produto final ele seja mais baixo. Ou seja, a gente consome produtos melhores, com melhor qualidade e a preços mais baixos. E aqui no Brasil fica complicado. Tudo você tem que fazer transporte rodoviário ou, quando, transporte aéreo. Acaba encarecendo demasiadamente o processo produtivo, que a gente chama isso custo Brasil. Ou seja, você tem a necessidade de deslocar caminhão para fazer a produção e muitas vezes, você desestimula o processo produtivo porque parte da rentabilidade ele fica exatamente na estrada, aquilo que o Rodrigo falou, setores de atividade que se perderam ao longo do tempo porque perdem competitividade. Só um comentário. E o principal fato Rodrigo, esse. Vou pedir para falar o comentário no próximo bloco, vamos para o intervalo agora, mas fique conosco, daqui a pouco tem Cid Gomes e a meia-culpa do PT. É no próximo bloco. Bem, estamos de volta no Da Hora. Você pode participar do Da Hora através do WhatsApp. Você contribui com a sua mensagem, sua denúncia, sua reclamação, elogio, crítica, sua divergência. Por exemplo, Rodrigo Marinho é liberal, mas tem gente que defende mais presença do Estado. Então, para tratar desses assuntos, nós convidamos hoje Ricardo Coimbra, economista, mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará, e temos uma outra visão, que é do Rodrigo Marinho, que ele defende o liberal. O que é o liberal, para quem não acompanha? O liberal é quem defende a liberdade de forma geral, menos mercado. Mas o Ricardo acho que está bem mais alinhado comigo que se pensa, né? Defende menos mercado de forma geral, mais liberdade, menos intervenção, menos burocracia. Se eu fosse resumir bem, era menos impostos e mais empregos, né? A ideia de você ter a possibilidade de ter menos entraves comerciais, por exemplo, você abrir uma empresa aqui em Fortaleza, você tem quase 50 documentos para você abrir uma empresa aqui. O liberal defende que a responsabilidade da empresa é dela, como de fato é, mas que ela tenha facilidade na sua entrada, tenha facilidade no seu trabalho, tenha facilidade no custo tributário que você tem hoje, na burocracia que você exige hoje, e liberdade de costumes, ou seja, a liberdade individual das pessoas, respeitado o que você faz na sua vida privada, desde que não cause dano a terceiro. Essa é a ideia central do liberalismo. O que não é liberalismo é a relação muito feliz entre governos e empresas, que você vê muito aqui no estado do Ceará, né? Empresários muito felizes com a sua parceria com o Estado. Isso não é liberalismo, né? Não é liberalismo essa coisa de salvar empresas, não é liberalismo. Não é liberalismo essa coisa de ter subsídio para empresas, não é liberalismo. Liberalismo é exatamente riscos privados, prejuízos privados, né? Lucros privados, prejuízos privados. Essa é a grande lógica liberal, né? Com os autores principais são Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek e Milton Friedman, né? Que seriam os três grandes nomes de escolas diferentes. Aqui eu falei de escola austríaca e escola de Chicago. Então seria esse pensamento do liberalismo hoje muito forte aqui no Brasil, que tem uma presença maciça, né, pelo estado todo, a ponto de a gente ter hoje um Mas candidato... aqui no Ceará tem outra presença maciça,
dos Ferreira Gomes Absurdo. E a outra presença maciça do PT. Ontem juntaram os dois num hotel aqui em Fortaleza e não faltou faíscas, acusações. Cid Gomes, ao lado do governador Camilo Santana, pediu ao PT que fizesse uma meia-culpa, que fizesse uma autocrítica. Mas veja o vídeo e confira você mesmo. Tem que fazer um meia-culpa, tem que pedir desculpas, tem que ter humildade, e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim, pois tu vai perder a eleição. Não admitiu meia-culpa, não admitiu os erros que cometeram, isso é para perder a eleição e é bem feito perder a eleição. Vocês deviam, o teu tipo assim, que acha que fez tudo certo, quem junto com ele acha que fez tudo certo, vão, muito bem, pois vão, e vão perder feio, porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono. O Brasil é um país democrático. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras. Foram essas figuras que acham que são donos da verdade, que acham que pode fazer tudo, que acham que o fim justifica os meios. Muito bem, eu me calo numa boa. Não. Bem, estamos de volta e acabamos de ver a fala do ex-ministro e ex-governador do Ceará, Cid Gomes, num encontro com o PT para pedir apoio a Fernando Haddad, o candidato petista que irá enfrentar Jair Bolsonaro. Eu pergunto ao Ricardo Coimbra, qual a sua leitura desse vídeo? O que a gente pode observar, né, que mesmo com o apoio que o PDT diz dar um apoio crítico, né, esse apoio crítico está muito relacionado com as falas do próprio Cid Gomes, ou seja, de que o PT tem que fazer uma reavaliação dos seus governos, de como ele agiu durante os seus governos e assumir efetivamente quais foram os erros, né? Ou seja, os erros que tiveram ao longo desses 3 mandatos, 2 do Lula, o da Dilma e um terceiro meio mandato, ou seja, o que foi feito de positivo, do que foi feito de negativo. Ou seja, a fala do Cid é mais de uma reflexão, né? Porque muitas vezes o pessoal do PT alega apenas aquilo que foi de positivo. Mas toda a relação que você tem, toda gestão pública, você faz acertos e você faz erros. Então, um processo de reavaliação de erros, de acertos, nesse momento, né, seria interessante, e eu acho que até já passou o tempo, né, já deveria ter sido feito anteriormente, porque a crítica em relação ao antipetismo ela é muito forte. E aquele posicionamento diz, a criação do Bolsonaro, ela surge disso, ela surge do antipetismo. Foi o Bolsonaro, ou está sendo o Bolsonaro, como poderia ser qualquer um outro candidato que tivesse a capacidade de trabalhar nesse momento o antipetismo, né? Ou seja, o que foi que fez de errado o PT e como o PT deveria se autorrefletir nos seus erros e propor diferenças. Ou seja, se ele acha que está tudo certo, fica muito difícil. Em qualquer tipo de relacionamento, você tem que observar quais são os seus erros e seus acertos, observar quais são os seus erros para que você possa ir melhorando e construindo e evoluindo. Não tem como você evoluir apenas achando que você está sempre certo e que você fez sempre certo, né? Essa eu acho que é uma autocrítica que o PT deve se fazer nessa eleição e após a eleição, perdendo a eleição, que é o que as pesquisas mostram, é se reconstruir, ou se quiser se reconstruir, tem que pensar nessa autorreflexão, né? Ou seja, o que foi que eu errei e o que eu posso fazer para melhorar. Isso acontece com o PT como deve acontecer com os outros candidatos. A gente observar a própria Marina... Nós estamos falando do PT porque o PT exerceu o governo
esteve no poder durante um prolongado período, passou de uma década no poder. 14 anos, né? Passou várias campanhas eleitorais. O Lula, salvo engano, entrou em 89, nas primeiras campanhas que o Lula participou, aquele homem do sindicato, aquele operário que vinha defendendo uma bandeira em que era contra os poderosos, mas que ele mesmo teve o apoio dos banqueiros, aquele mesmo que escolheu para ser seu vice, o Zé de Alencar, um grande empresário representando um grande monopólio da indústria nacional. Agora eu pergunto para Rodrigo Marinho. Rodrigo Marinho, nós vimos essa fala muito enraigada de emoção de Cid Gomes, mas ele fala do aparelhamento. Aparelhamento esse enfrentado pelo liberal. Qual é a sua leitura desse vídeo que nós vimos? Tem um ponto interessante na leitura, né? O espelho do Cid pode ser bem refletido. O que ele fala para o Lula pode, obviamente, valer muito claramente para os Ferreira Gomes e seus aliados, Lula e PT, pode valer muito claramente Ferreira Gomes e seus aliados aqui no estado de Ceará. É só você andar para alguma repartição pública do estado que você vai entender o que eu quero dizer sobre aparelhamento da máquina absurdo. Tem um ponto que foi esquecido, que não apareceu no vídeo, mas é bom ressaltar. Aspas. O Lula está preso, vírgula, babaca, fecha aspas. Isso foi dito, né, para uma das pessoas que estavam lá pedindo para o Cid Gomes se calar, e o Cid respondeu dessa forma, né, uma lembrança clara à turma da esquerda em relação a isso. Eu tenho 2 pontos, só para voltar um pouco, como essas coisas se repetem, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a ideia do ele não começou com o Bolsonaro, ele começou com o Collor, Fernando Collor de Mello, em 92, tinha ele não, Lula sim, era a propaganda do Lula naquele período. A ideia do fascista, né, do contrário ser fascista, não começou com o Bolsonaro, começa com Zé Serra, para ser exato, começa com o Fernando Henrique Cardoso, já em 98, né, e é complementado com o Zé Serra em 2002, em 2006 com Geraldo Alckmin, em 2010 com José Serra, em 2014 com Aécio Neves. Né? Não que eu estou defendendo um deles, acho que o PSDB é um péssimo partido, mas de forma geral, essa ideia do fascista, que tanto a esquerda chama aquele que xinga do contrário, ele foi usado em várias outras eleições. Né? Ela não foi usada agora. Talvez entender essa lógica é importante para compreender como é que a esquerda pensa. Em 2018, se fosse o Amoedo, também seria fascista. A lógica deles é muito ruim. Hannah Arendt, que escreveu livros sobre totalitarismo, ela dizia que uma das formas de você destratar o adversário é desumanizar ele. Né? E é muito interessante o que é o fascismo. Né? Benito Mussolini, o criador do fascismo, um dos grandes propagadores do fascismo, né, um grande fascista, para dizer que se há um grande nisso, ele dizia que o fascismo era tudo com o Estado, nada contra tudo com o Estado, tudo a favor do Estado e nada fora do Estado. Era essa a definição de fascismo. Ora, pela perspectiva, em tese, o programa do PT está muito mais esmicuído no Estado, muito mais imbuído no Estado do que o programa econômico do Bolsonaro, por exemplo. Que defende uma coisa péssima, que é a ditadura, né? Porque ditadura não existe, só para ficar claro, não existe ditadura boa, seja de esquerda, seja de direita. Mas é só para entender que essa perspectiva é ruim. O que acontece no Cid Gomes, que eu falei até em off, dizendo que para mim foi um erro e um acerto? Né? Na visão foi um erro, eles estão ali brigando, são irmãos, né? São irmãos siameses, né? O PT e o PDT, o pessoal do resto do Brasil não sabe disso, o PT e o PDT aqui no Ceará são aliados. Né? O Camilo Santana é um aliado, um subordinado dos Ferreira Gomes. Ele foi secretário do governo Ferreira Gomes e hoje né, poderia dar o paralelo que o Lula e que o Haddad têm, claramente, entre Ciro e Camilo Santana. São paralelos muito tranquilos. Rodrigo, o Camilo nega a crise após esse evento de ontem, ele defendendo, inclusive, a manutenção da estabilidade que você está falando entre PT e PDT. É claro, porque para eles é desinteressante. Para o Ceará a briga, para o resto do Brasil é bom. Para o resto do Brasil, o Cid, a família Ferreira Gomes, eles trabalham como exército, tem claramente isso. O Cid tem sua função, o Ciro tem sua função, o Ivo tem sua função, o Roberto Cláudio aqui na prefeitura tem sua função e o Camilo Santana tem sua função. Eles estão ali para servir a família e servir esse aparelhamento. Né? Para quem fala de aparelhamento do Estado, aqui a prefeitura de Fortaleza, que aumentou os alvarás, por exemplo, 4.000%, é aparelhada por um aliado dos Ferreira Gomes. A prefeitura de Sobral é aparelhada pelo Ivo Gomes, prefeito de Sobral. Né? O governo do Estado é aparelhado por um aliado dos Ferreira Gomes. Assim, um espelho. Tudo que o Cid falou para o Lula caberia tranquilamente ser falado por eles, né? Ser dito para os próprios Ferreira Gomes. Né? O ponto é que muita gente não tem essa coragem de dizer o que acontece hoje por uma dominação absurda que foi WO a eleição. Né? Que de fato ninguém se combateu a esse aparelhamento absurdo, a esse ponto absurdo. Quem foi aos debates não soube expor isso com convicção. Inclusive, Rodrigo, ontem Cid Gomes lembrou que votou no PT para Sobral, lembrou que Clodoveu era petista e votaram no PT.
Agora eu vou chamar o intervalo e no próximo bloco continuamos com um assunto que tomou a pauta nacional. Bem, estamos de volta. Eu quero agradecer a você de Brasília, no Canal 11, que é aqui sintonizado da hora e participando através do WhatsApp. E agora eu vou perguntar, o petista, o homem da cueca, José Guimarães, lamentou a atitude de Cid Gomes. Qual a sua leitura desse comportamento, Ricardo? O que a gente pode observar do posicionamento aí do deputado José Guimarães, né? Ele tenta fazer águas mornas, né, nessa crise, né, que foi surgida com a discussão no lançamento aí do apoio dos Ferreira Gomes ao Haddad, né? Então ele tenta de alguma forma tentar acalentar, né, esse atrito que surgiu, né, na base do PT, né, principalmente. Bolsonaro foi beneficiado com esse atrito? Se a gente observar, mostra claramente que os Ferreira Gomes não estão de forma tão decisiva como o PT queria que eles estivessem no segundo turno, ou seja, esperava de forma mais eficiente a participação do Ciro, do próprio Cid, que estava comandando a campanha do Ciro Gomes. Então mostra que o PDT nesse momento, ele está meio que, bom, eu apoio, mas eu já estou pensando em 2022, ou seja, é muito provável que após findado o segundo turno da eleição, o PDT já lance Ciro ou Cid Gomes para candidato à presidência na próxima legislatura. Rodrigo, e o que é que o Camilo Santana fará após esse evento? O que os Ferreira Gomes mandarem. É exatamente o que o Camilo Santana fez e fará, fez durante toda a sua vida política e continuará fazendo. Camilo Santana é filho de Deodoro Santana, que só se tornou alguém para a política porque os Ferreira Gomes o autorizaram, né? Para quem não lembra da campanha passada para essa de 2018, não, mas 2014, o problema que ele teve com o Ciro Gomes, né? A história do conflito de vias de fato que eles vieram a ter e a lembrança ao Camilo Santana que quem o montou foi os próprios Ferreira Gomes. Então isso aí é claro, o Camilo Santana vai seguir exatamente o que o grupo político do Ciro Gomes determina. E você falou Ciro, Ricardo, é Ciro. O sonho do Ciro Gomes é ser presidente do Brasil, né? Para mim, ele seria ainda pior do que Haddad e do que Bolsonaro. Na minha visão, o Ciro seria ainda pior do que os dois, né? Que fique claro, né? Para mim, na ordem, Bolsonaro é melhor do que Haddad, que é melhor do que o Ciro Gomes. Você vê como eu acho ruim essa família participando da vida política do Brasil, porque eles fariam o que eles fizeram no Ceará, né? Exatamente uma situação de aparelhamento da máquina impostos aqui no Ceará. Você que é liberal, você tem que lembrar que aumentaram o imposto de transmissão de causa-mortes, aumentaram o alvará de funcionamento na capital Fortaleza, aumentaram o IPVA dos carros, aonde tinha possibilidade de meter a mão no seu bolso, o Mauro Filho fez. Fez isso dentro da legalidade, é claro, ninguém está falando que ele cometeu um ilícito, mas moralmente falando, foi um desastre. Você tem aqui no Ceará a indústria da multa, você tem no Ceará uma série... Zona Azul, né? Em toda a Vajota hoje, né? Toda a Vajota hoje. Inclusive em área privada. Você tem hoje proprietários de terrenos reclamando que dentro do seu terreno botaram uma placa de Zona Azul. Mas como não poderia faltar um bom almoço para debater o futuro político, hoje está tendo um almoço para coaptar apoio dos futuros deputados estaduais para a próxima presidência da Assembleia Legislativa, em quem espera um DNA de Camilo Santana, mas também acredita num DNA dos FGs. E eu vou voltar aqui ao debate econômico. Ricardo, a pauta econômica não entrou na discussão entre Haddad nem de Bolsonaro. O Brasil precisa entender alguns nomes como o ajuste fiscal, déficit primário. O que é que o presidente de 2019 vai encontrar no Brasil? O que a gente vai encontrar aí, né, o que o próximo presidente vai encontrar vai ser uma situação bastante catastrófica. É interessante que nesse momento agora, né, seria o momento da discussão de diversas pautas. A reforma previdenciária. Por que é que nem Bolsonaro nem Haddad discutem efetivamente a reforma previdenciária? Porque algo tem que ser feito, né? A população está vivendo cada vez mais e o fato da população estar vivendo cada vez mais, existe a necessidade de alguma coisa ser feita na situação previdenciária do Brasil,
né? Então, nem o candidato Bolsonaro, nem o candidato Haddad entram nesse processo de discussão porque sabem que perde voto, né? Da mesma forma, quando se fala na situação fiscal, alguma coisa terá que ser feita. A situação fiscal no Brasil hoje ela é crítica, né? A gente vai ter novamente o ano de 2018 aí com um déficit de mais de 150 bilhões. A perspectiva é que 2019, 2020, a gente vai continuar tendo situações de déficit, né? Aí o assessor econômico do Bolsonaro diz, não, nós vamos vender diversas empresas, nós vamos privatizar e vamos pagar essa conta. O problema é que se você não fizer uma reforma efetiva, redução de gastos, seja no legislativo, seja no judiciário, seja no executivo, você não vai resolver o problema. Você vai vender, se você fazendo uma correlação com o cidadão, ele está devendo muito, paga o carro, paga as contas, mas ele continua gastando mais do que o que ele tem de renda, ele não vai conseguir resolver a situação. Ou seja, algumas empresas precisam ser privatizadas, né? E o próprio candidato já até desautorizou o seu assessor, porque ele acha que algumas são estratégias, como Petrobras, Eletrobras, Embraer. Então, fica muito ainda naquela dúvida, Ricardo, se isso vai ser efetivado. A como repactuar os gastos do Poder Legislativo e Judiciário. Que críticas são essas? Isso, a gente tem que pensar, bom, o que é que a gente pode reduzir no Legislativo, né? Ou seja, a gente tem que tirar aí todos os gastos relacionados com os penduricalhos no Legislativo, auxílio moradia, auxílio paletó, assessores demais, né? Verbas de desempenho parlamentar, salários. Será que a gente precisa ter efetivamente diversos vereadores espalhados pelo país todo, recebendo... Diversos, não, são 58 mil. 58 mil, como o Rodrigo está dizendo. 58 mil vereadores. Será que a gente precisa ter assessores para esses vereadores? Será que a gente precisa ter realmente salário? Né? Diversas pessoas da nossa população hoje moram em condomínios. Será que o seu síndico recebe um salário para ajudar a coletividade? Diversos municípios têm tão poucas sessões locais, às vezes uma vez por semana, e tem vereador recebendo 8 mil, 10 mil de salário, fora as verbas, todos os penduricalhos. Se a gente reduz significativamente esses gastos, esse recurso poderia ir para a saúde, para a educação, para os diversos setores da nossa sociedade que são necessários. Rodrigo, eu te pergunto, como retomar o crescimento e o mercado de emprego nesse cenário para 2019? Só dar um dado que é interessante, né? Eu vi esse meme e eu achei interessante. Em 2002 o PT foi eleito, em 2006 o PT foi eleito de novo, em 2010 o PT foi eleito, em 2014 foi eleito, ficou até 2016, né? Aí em 2018 ele está dizendo que o problema do Brasil é gigantesco, o Brasil está um caos e ele tem que entrar para resolver o problema. Não tem muita lógica, né? Alzheimer? Será que é Alzheimer? Passaram 16 anos no poder e a culpa é do Temer, que passou 2, entendeu? Que é o vice, que fique muito claro, é o vice-presidente da Dilma. Lembre-se nos vices que vocês vão votar. Né? O Jair Bolsonaro tem o general Mourão e o Fernando Haddad tem a Manuela Dávila. Cuidado, certo? Cuidado, porque se não for feito o ajuste fiscal até mais ou menos junho, vai começar a ter crime de responsabilidade do presidente. Se não for feita a reforma da Previdência até junho, julho, as contas não vão fechar e começa a ter crime de responsabilidade do presidente e ele pode sofrer o impeachment. Então, assim, cuidado, é bom saber quem é o vice, né? Porque isso pode acontecer já imediatamente. Então, assim, na minha visão, um erro tremendo que o Bolsonaro fala é que tem que privatizar tudo, mas a Eletrobras não, a Banco do Brasil não, tem que privatizar tudo, porque quando você privatiza, você tira o risco para a população. Você tem uma vantagem tremenda, porque se a empresa dá lucro, os beneficiados são os políticos. Quando a empresa dá prejuízo, os prejudicados somos todos nós. Né? Nunca, quando a Petrobras deu lucro, você teve na sua gasolina um valor mais baixo de gasolina. Você continuou pagando mais caro. Mas quando ela der prejuízo, você paga ainda mais caro. Essa é a situação que nós temos hoje. Nós somos sócios nas estatais no prejuízo. Nós nunca somos sócios das estatais no lucro. Isso não acontece. Nós temos diversas estatais. Pessoal, nós temos um estatal lá no norte de Camisinha. Né? O governo fabrica camisinha, para dar alguns exemplos, Estapa Foods. No meu ponto, eu nem privatizaria pensando em aumentar o superávit com isso, não. Eu privatizaria para a sequência de gasto no futuro. Não existe bala de prata, pessoal. Tem que começar a corrigir, a correção dura, difícil, mas ela é necessária, senão o Brasil vai quebrar, o país vai quebrar. Na verdade, o país já está quebrado. Essa é uma realidade que a gente tem hoje. Nós precisamos tomar, qualquer presidente que vai assumir, seja o do PT, seja o do PSL, ambos terão que tomar uma posição duríssima de ajuste fiscal
para eles, porque senão eles respondem por isso. Rodrigo, eu vou passar aqui para o Ricardo. Ricardo, Henrique Prata, presidente do Hospital de Câncer de Barretos, ele fala que falta gente honesta para fazer gestão da saúde pública. Você concorda com essa leitura? Henrique Prata é uma das pessoas cotadas para ser o ministro da Saúde no eventual governo de Jair Bolsonaro. O que a gente pode observar é que isso não é um problema só na saúde, não. São em todos os setores. Falta gente honesta em todo canto. Seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura. Se a gente observar em todos os ministérios ao longo dos últimos anos, nas prefeituras, nos governos de estado, seja aqui no Ceará, seja em qualquer lugar, você tem um nível de corrupção muito grande. É uma participação de propina em quase todas as áreas. Ou seja, a gente está precisando de uma reflexão séria na nossa sociedade de que tipo de brasileiro a gente é, de que tipo de brasileiro a gente quer gerindo o nosso Estado. Ou seja, um Estado que seja menor, mas mesmo que seja menor, a gente tem efetivamente pessoas que façam a coisa correta e de que a gente tenha mecanismo de controle do que está sendo feito, para que a gente possa gerir melhor os recursos do Estado, que são poucos, para que esses recursos gerem um resultado cada vez melhor, né? E que a gente tenha mecanismo de observação, ou seja, de transparência, ou seja, o camarada gastou recurso no hospital tal, isso aí tem que estar publicado, por que é que foi escolhida a empresa X, não a Y, não a Z, não a H, por que é que foi gasto isso, não foi gasto aquilo, por que é que foi feito aquilo ou não aquilo. Ou seja, o processo de transparência ele é necessário para que a gente consiga, o cidadão, de um modo geral, acompanhar e fiscalizar todos os gastos do Estado. Bom, lembrando que o programa da hora é transmitido para Brasília, no canal 11, no Acre, canal 6 e outros estados. São 15 estados que são transmitidos a nossa programação. E, em Brasília, o candidato Ibanez Rocha teve uma pesquisa divulgada ontem, em que o jornal contratado pelo Correio Brasiliense, que aparece Ibanez Rocha, com 75% dos votos, intenção de votos, válidos para o segundo turno, contra 24,7% do atual governador Rodrigo Hollenberg, que disputa a reeleição. E o Ibope também divulgou pesquisa para a presidente do Brasil, e no segundo turno, hoje temos Jair Bolsonaro com 59% das intenções de votos, e contra 41% de intenções de voto de Fernando Haddad, que tem uma diferença entre um e outro de 18%. O programa de hoje é menor, está chegando ao fim, e eu vou pedir para o Rodrigo Marinho fazer suas considerações finais, Rodrigo. Adorei falar do Ibanez, mas é muito legal falar do Romeu Zema. Romeu Zema é um candidato do partido que eu faço parte, inclusive, que é o Novo, e o Romeu Zema, ele está tendo lá 73% de intenção de voto, segundo algumas pesquisas. Em Minas Gerais. Frente ao Anastasia. Né? Aquela história, nem nos maiores sonhos da turma do Novo, você esperava que teria o Romeu Zema à frente lá da questão política, que teve grandes virtudes. Né? O Ceará conseguiu tirar o Eunício Oliveira finalmente do Senado, mas lá tiraram a Dilma. Né? O Romeu Zema tirou o Fernando Pimentel e vai tirar a Anastasia. Ou seja, a velha política começa a morrer em quase todo o Brasil e ela vai chegar a essa derrota flagrosa aqui no Ceará. Ricardo Morim, suas considerações. Ricardo. Bom, o que é que a gente pode observar? A gente vai ter aí o processo eleitoral do segundo turno, né? E as pessoas observem quem efetivamente são os candidatos, o que eles propõem, né? E fiquem tentando sempre fazer com que os candidatos se exponham cada vez mais, para que você possa ter ideia da gestão que a gente vai ter aí a partir de 2019. Ou seja, não acreditar em falsas propostas, né? Saber efetivamente o que é que vai ser feito. Tipo hospital para cachorro. Bom, hoje, terça-feira, você vai ter às 19h15, Hamilton Nogueira com um programa A Verdade. Então, amanhã tem mais da hora. Até amanhã. Obrigado.